Acho que a primeira coisa que é interessante comentar é que eu comecei desde muito pequeno, né, muito apaixonado por inteligência artificial, né? Eu comecei a ler Isaac Asimov com 11 anos, então a minha vontade era construir os cérebros eletrônicos. Então eu comecei, eu queria me formar em engenharia para construir esses cérebros eletrônicos, e aí no início dos anos 80 começaram a falar da profissão de programador, e aí eu resolvi me tornar programador. E aí por volta de 82 eu já estava programando. Então... Desculpa perguntar, mas quantos anos você tinha mais ou menos em 82? 16. 16 anos você já estava programando já. Hoje eu tenho 58, então a primeira coisa que eu acho que é interessante falar sobre mim é, as pessoas perguntam se até hoje eu programo, ou desenvolvo, eu falo, eu nasci programador, vou morrer programador, então acho que é a primeira coisa que eu queria deixar claro para todo mundo. Muitas vezes as pessoas me procuram com receio, né, de querer saber como codar e tudo, eu digo que todo mundo tem que saber codar, porque eu codo até hoje, né? Sim. Então, já iniciando aí a responder a sua pergunta, né, então, eu, na verdade, tive a intenção de iniciar a carreira mesmo sem estar formado. Então, eu comecei a me formar programador autodidata. O primeiro contato que eu tive foi, trabalhei como office boy na Prodesp, na Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo, porque lá eu sabia que tinham computadores, então eu fui trabalhar lá. Aí tive contato com uma máquina da Prológica, tinha uma biblioteca, peguei lá alguns manuais e comecei a programar BASIC. Mas eu descobri que isso não era linguagem comercial, né? Que a linguagem comercial era COBOL. Aí meu pai trabalhava no Banco do Estado e eu falei para ele que eu queria aprender a programar, fiz um curso de programação. Ele me arrumou um estágio no Prodapom, processamento de dados da polícia, da polícia mesmo, né? Polícia militar, né? E eu, garotinho lá, né? Naquela época na época a gente já tinha tênis quadriculado Vans, calça quadriculada, camisa de flanela, camiseta de rock, só barba que não tinha, né, na gente direito, mas o que é interessante, né, hoje em dia, falar que os caras modernos são nerds, programam, usam camisa de flanela, All-Star, né, Converse. Eu era esse naquela época, calça de flanela. É o moderno da atualidade na década de 80. Pois é, aquilo que era moderno, que é moderno hoje, era exatamente aquilo que eu fazia. Então, embora eu tenha 58 anos de idade, vou fazer 43 anos como developer, pelo tudo indica que eu sou uma pessoa moderna, né? E que o assunto do momento é inteligência artificial, o que me trouxe a querer estudar isso, né? Então, estou iniciando aqui a conversa pelo começo e fim, agora vamos contar o miolo. Sou um developer apaixonado, né? O que mudou, né? As roupas, elas meio continuam as mesmas, tal. Eu, logo muito cedo, eu tinha muita facilidade com matemática, eu era aquele... Tinha cabelo, né? Óbvio, o óculos era diferente, mais quadrado. Aqui a gente recebe bullying por ser careca, tá? Tem gente aqui do lado, aqui, ó, que não gosta. Na verdade, eu vejo uma segregação na minha tela, né? Os carecas do lado e... a minha tá assim também. Mas você repara que a câmera tá invertida, né? Na hora que eu fiz mudaram a gente. Contrário, né? Então, olha lá, mudaram, né? Mudaram a gente, mas vamos dar um foco aí em você que é o nosso ator hoje. Não, mas eu era bem cabeludo, viu? Não é por aí não, viu? Silvestre, não deixa eles tão felizes assim não, porque tinha o cabelo bem comprido. Então, eu sempre tive muita facilidade com matemática, né? A vida toda. Existem pessoas que são assim, a gente meio que tem uma habilidade matemática grande. Sim. E eu gostava de ficção científica, né? Como todo nerd, né? E naquela época, tudo que se vê hoje em dia, por incrível que pareça, já existia, né? Porque Star Trek foi criado no ano que eu nasci, 66. Sim. Né? A Elisa, o primeiro chatbot, também foi criado em 66, primeiro large language model. Em 77, Star Wars, assisti no cinema que meu pai me levou. Então, assim, fica meio estranho eu falar do particípio
né, do futuro, você, né? é engraçado, né? Que você viu, né, surgir. A gente já viu, já tinha legiões de pessoas Exatamente. acompanhando. É. E E o você. interessante para falar disso é assim, hoje nós estamos vivendo um momento muito interessante, porque aquilo que eu lia em Asimov, e era o Asimov mesmo, que eu li os outros, Arthur C. Clarke, li outros autores, só que esses eles tinham lá uma ficção em uma linha que não era tanto da inteligência artificial e da robótica. Né? E o Asimov era só isso, ele inventou a palavra robótica. Tanto se olhar no Oxford Dictionary, ele que inventou. E ele começou a escrever isso em 1941, né? 51, eu fui ler isso anos 70, né? Final dos anos 70. E tive acesso por conta própria. E para mim isso era o futuro. Isso era o que ia acontecer no futuro. Só que o tempo foi passando e eu achei que ele ia ter a idade suficiente para poder ver a inteligência artificial. E, bom, aí conhecendo matemática, passava fácil na prova, consegui passar na prova de admissão para poder ser estagiário lá dentro do processamento de dados da Polícia Militar, né? Prodapom, fica ali na Parque da Luz. Né? E ali fiz os cursos de programação COBOL. Na época ainda tinha que perfurar cartão, né? Tinha terminal, mas tinha que perfurar cartão. Eu lembro que o sistema operacional era Virtual System IBM 370/370, foi o primeiro cartão que eu perfurei /VSE, né? 3370. Explica para o pessoal que vai assistir a gente, vai comprar, o que era esse cartão aí que você tinha que furar, como é que funcionava isso? O Vitor mesmo não faz a menor ideia do que é isso. Não sabe, né? Então, as mídias, uma coisa que... computação sempre foi uma coisa muito cara, né? Hoje em dia ela é muito acessível, você pode adaptar o seu telefone pessoal ao seu celular. Você põe um teclado, você põe um monitor, tudo, você usa ele como computador, se você quiser. Hoje, dificilmente alguém não tem um computador. Né? Na época que os computadores, quando nós ouvíamos falar primeiro dos computadores, quando eu era criança, se chamava cérebro eletrônico, era o nome. Cérebro eletrônico eram chamados os computadores.